O menino Mowgli de verdade existiu. O indiano Dina Sanichar viveu no século XIX e foi criado por lobos como personagem de Rudyard Kipling em O Livro da Selva, lançado por volta de 1894. Num conjunto de fábulas que narra as aventuras de um menino lobo criado na floresta, que enfatiza a falta de adaptação e o confronto entre a civilização e a natureza selvagem que o personagem passa. Pesquisadores afirmam que o menino da vida real teria sido a verdadeira inspiração para a obra de ficção. A história de Sanichar, que quer dizer sábado em Urdu, não é das mais felizes. Ele recebeu esse nome por ter sido encontrado durante um fim de semana por um grupo de caçadores em Uttar Pradesh, na Índia, em 1872. Espantados com o que viram, o grupo de caça decidiu resgatá-lo. Para isso, eles o seguiram até uma toca em que a matilha descansava e decidiram atear fogo lá dentro, fazendo com que os lobos e o garoto saíssem correndo de lá. Com essa armadilha, conseguiram matar os lobos e capturar a criança. O pequeno ser humano selvagem foi levado então para um orfanato, onde foi cristianizado e recebeu o nome de Dina Sanichar. O garoto, por ter sido criado por lobos em meio a um ambiente selvagem, teria adquirido hábitos peculiares. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. A história de Mowgli, o menino lobo, é uma das mais conhecidas do folclore internacional, e diversas adaptações do conto já foram realizadas ao longo do tempo. O que talvez você não saiba é que a história original, escrita por Rudyard Kipling, foi inspirada em uma história verdadeira, e o homem que inspirou a história foi Dina Sanichar, um indiano que viveu no século XIX e cresceu no meio de lobos, ainda que de uma forma muito menos romântica e divertida do que a versão literária. Há, na verdade, uma realidade muito triste por trás da história de Dina. Este não foi o único garoto criado por animais selvagens na Índia, país que conta com uma população gigantesca, a segunda maior do mundo. Ao longo do tempo, já foram registradas diversas histórias de crianças que viviam com a ajuda de panteras, cães e até mesmo galinhas. Dina foi encontrado por um grupo de caçadores em Uttar Pradesh no ano de 1872. No momento em que foi encontrado, o garoto andava como um lobo, utilizando seus 4 membros, e vivia no meio de uma matilha. Em um primeiro momento, os caçadores apenas observaram a cena e se deram conta de que o garoto havia entrado em uma toca junto com os lobos, o que chamou a atenção deles para o caso. Assim que os lobos e o garoto deixaram a toca novamente, os caçadores dispararam e mataram todos os lobos, deixando apenas o garoto, que foi posteriormente levado para um orfanato. Lá, o menino, que tinha cerca de 6 anos de idade, foi batizado e recebeu o nome de Sanichar, que pode ser traduzido para sábado, a partir da língua urdu. O nome foi uma referência ao dia da semana em que ele chegou ao orfanato. Compreensivelmente, apesar dos esforços dos funcionários do orfanato, Sanichar nunca aprendeu habilidades básicas do convívio humano, como a comunicação. Por um bom tempo, após a sua chegada à instituição, o garoto continuou andando com seus 4 membros e tentava se comunicar com grunhidos. A única amizade que o garoto conseguiu fazer por lá foi com outro menino selvagem que também cresceu longe da civilização. Mesmo que de forma tímida, Sanichar aprendeu algumas coisas com um amigo, como beber a partir de copos, por exemplo. Infelizmente, uma das poucas habilidades humanas que Sanichar desenvolveu foi a de fumar, o que pode ter sido determinante para o fim trágico de sua vida.
Aos 29 anos de idade, depois de passar grande parte da vida entre outros seres humanos, porém sem nunca se desenvolver totalmente, Sanichar morreu de tuberculose. De acordo com os registros médicos da época, o garoto possuía estatura bastante baixa, dentes longos e durante todos os seus 29 anos apresentou comportamento ansioso e assustado. Diferentemente da história de Mowgli, o garoto indiano não deixou a selva por motivações pessoais. Ele foi, na verdade, forçado a se adaptar em uma sociedade que, infelizmente, ele nunca foi capaz de compreender. Por mais que isso possa parecer assustador, a verdade é que as histórias de crianças selvagens não são tão raras assim na Índia, e várias já foram encontradas ao longo dos anos. Ainda que Rudyard Kipling nunca tenha admitido de forma explícita que a história do garoto indiano inspirou a criação do personagem Mowgli, muitas pessoas defendem fortemente esta teoria. E se pararmos para pensar, isso faz bastante sentido. Afinal de contas, o livro foi publicado cerca de 20 anos após a descoberta do garoto. Claro que, obviamente, vários fatores da história de Mowgli foram dramatizados, como o retorno do garoto para a selva. De qualquer forma, não podemos negar que há várias semelhanças entre as duas histórias. Apesar que na história de ficção, Mowgli retorna à civilização por vontade própria, bem diferente da história real de Dina, que foi forçado a conviver na civilização. Por isso mesmo, com todos os esforços, o garoto nunca conseguiu se adaptar a uma vida em sociedade.